Madalenas. Estamos de volta com mais um Madalenas hoje, falando sobre xamanismo. Estou conversando com a xamã Diara Leão, cofundadora da Fundação Terra Mirim e massoterapeuta, e com Rosa Marinho, que é professora e terapeuta holística. A gente bateu um papo assim sobre as origens do primeiro bloco, né? Falou um pouquinho sobre o que vocês acreditam. Eu queria ir agora para alguns conceitos do xamanismo, que eu estava pesquisando para fazer esse programa e eu vi que existe um feminino sagrado para vocês, né? E é claro que eu tenho que falar disso aqui no Madalenas, né? O que é o feminino sagrado? Bom, o feminino sagrado vou colocar como um arquétipo, tá certo? Sim. Que tudo nasce do feminino no xamanismo, tá? Então é um resgate desse lugar do sagrado para o feminino. Pachamama, a Mãe Terra, é a nossa mãe. Nós andamos sobre ela e a gente não se dá conta disso, não é? Então a gente olha para esse feminino de uma maneira muito especial, muito reverente. Esse feminino na água, esse feminino na terra, que são os elementos femininos, esse feminino em nós. Então, ter um útero, ser fêmea, ser mulher é uma dádiva. Porque tem a dádiva da criação. Mesmo que você não reproduza, mesmo que você não tenha filhos, mas você tem o dom da criação, e isso é sagrado. A vida nasce em você, ou em filhos, ou em arte, em trabalho, não é? E essa conexão que o feminino tem. Então a gente tem no xamanismo algumas práticas que reverenciam esse feminino sagrado, não é? Como a tenda da lua, que é um espaço de recolhimento no período menstrual, que a gente hoje vive de uma forma banal. Aliás, tudo é feito para que você não sinta que está menstruada. Tá certo? É a cobertura sempre seca. Você nem vai sentir que está menstruada. E isso lhe desliga desse ser feminino que você é. Isso te desliga do que é sagrado em você. O feminino, religião, que religa. Sim, sim. Tá certo? Então, te coloca em contato internamente o que é para você ser feminino. Sim, muito interessante. Agora, engraçado que a gente não tem essa noção mesmo no nosso dia a dia, né? Do quão divino é essa feminilidade, e a gente até demoniza, né? Eu mesmo não vou mentir. Tem mês que eu fico com raiva de estar menstruada. Porque são muitos incômodos, são muito, né? Mas, por outro lado, eu já parei para pensar nisso também. É a nossa face divina, o nosso lado divino se revelando, a nossa capacidade de gerar vida, né? Isso é muito forte. Além do feminino sagrado, existe também um conceito que eu achei interessante, que é animal de poder. O que é animal de poder? Existe uma coisa de você definir qual é seu animal de poder, né, no xamanismo? Como é isso? Xamã Diara pode falar. Então, só assim, assim, a deusa mãe é o feminino sagrado, né? Só complementando um pouquinho. Sim. E não deixaria de falar, né? Esse feminino sagrado, como vocês que nos religa a esse... o feminino sagrado é a nossa intuição. Sim. Né? A gente aprender a intuir. Essa é, assim, a grande descoberta. E esse útero, que é o poder do feminino, e o falo, que é o poder do masculino. Né? Entendi. Então, e a partir dessa intuição é que a gente pode fazer contato com os nossos animais. Nosso animal de poder, nosso animal de cura, nosso animal de proteção. Então, o nosso animal de poder é o nosso instinto que nos revela, assim, que a gente pode, que nos dá força quando a gente está fraco, quando a gente está se sentindo necessitando de uma orientação, necessitando de poder fazer algo. Né? Então, esse animal, eles nos configura, eles nos aparecem em imagem mesmo, real. Eles veem a nossa tela mental e nos chega assim, nos diz assim, sou eu, né? E esse animal, eles nos empodera de fazer as coisas, nos empodera de resolver questões, nos empodera de tomar decisões, nos empodera de ir à luta, nos empodera de fugir, nos empodera de ficar.
né? Então, a função do reconhecimento do nosso animal de poder dentro do xamanismo é para nos ajudar nesse cotidiano, nesse dia a dia, seja na cidade, seja no campo, seja na gruta, seja onde for, no rural, seja onde for que a gente esteja, a gente precisa estar conectado com esse poder, assim como a gente precisa estar conectado com o nosso sangue, que é a menstruação, que é o ouro. Sangue é o nosso ouro, né? É a nossa vida. Então, assim a gente precisa estar conectado com os nossos animais, nos empoderando. O animal de poder também é uma forma de autoconhecimento, né? Ou sim. Não? É? Sim. E como é que faz para descobrir, assim, qual é? Tem um ritual xamânico ou é uma coisa muito pessoal, individual? Existe, assim, meditações que o xamã, né, ou condutor, ele vai nos levando a chegar neste lugar. Né? Por exemplo, a massagem xamânica, eu trabalho isso também. Então, você vai chegando, né, na terapia corporal e espiritual, e você vai chegando nesse lugar de poder seu, de poder ver seu animal. Assim como quando a gente está com algum sintoma dentro da gente, algum desequilíbrio, o xamã ou o condutor, ele leva você a fazer contato com seu animal de cura, e seu animal de cura comer todos esses desequilíbrios seus, comer essas doenças, comer essas dores emocionais, comer seus sintomas. Assim, quando você está se sentindo desprotegido, frágil, sem pele, né? O seu animal de proteção, o xamã vai lhe conduzindo. Existe uma condução, né? Pra gente chegar a esse lugar. Certo. Rosa, quer falar alguma coisa? Quero, sim. Quero dizer assim que, primeiro, quero deixar claro que a gente não cultua animais, tá certo? Porque como a gente, né, tá falando para várias pessoas, não é isso da gente cultuar animais. A gente trabalha com animal de poder bem diante do conceito do arquétipo, tá certo? Da psique. Porém, esse arquétipo dentro de você é uma psique, é uma jornada xamânica, ou uma massagem, uma cerimônia que vai te mostrar qual é esse animal. Então, dentro dessa psique, dentro de você, tá certo? Às vezes fora, né? Mas é dentro de você, é simbólico. É um símbolo. Então, é dentro da psique que você faz tudo isso que a Andiara está falando, que você encontra esses símbolos para você. E integra esses símbolos ao seu corpo. Não é? Porque a gente é animal também. A gente esquece disso todo dia. Tá certo? Mas os nossos instintos estão aí. É mesmo. E a gente, o trabalho com o animal de poder nos faz entrar em contato com esses instintos. E a gente aprende. Os povos originários aprendem olhando os animais. Tá certo? E a partir daí decodificou essa linguagem. E o xamanismo usa essa linguagem. Da linguagem dos animais. Porque se lembre, eles são... Aí a gente tem bem isso hoje. Irmão Urso, desenho animado. Tá certo? Que é um desenho animado que mostra claramente como funciona isso. Essa relação funciona. Ah, que legal. Ele vira um urso no desenho, né? Ele mata um urso, que é mãe, tem um bebê, e aí ele vira um urso para cuidar do bebê. Poxa, eu nunca vi esse desenho, ou seja, eu conheço, mas eu nunca parei para assistir. Agora, interessante, você falou aí, Rosa, que a gente realmente não se acha animal, a gente se acha superior, uma categoria, né? E aí eu me lembrei da polêmica que tem no meio cristão, e eu sou cristã, sobre a questão da origem das espécies, né? Tem cristão que odeia quando você fala assim, a gente veio dos macacos. Ah, não vim, eu não sou macaco. Eu não tenho problema nenhum em vir de macaco. O macaco também é uma criação divina. E assim, eu não me acho melhor do que o macaco, mas a gente criou essa cultura, né? De, não, o ser humano vai dominar, tal. Enfim, né? E aí eu acho que também, por a gente assumir esse lugar de sermos superiores, é que a gente está fazendo o que a gente faz, né? Com a natureza, de vir matando, de vir... A gente não se enxerga ali. Mas uma outra coisa que eu queria trazer também, na verdade, esclarecer aqui, os xamãs, eles também fazem uso da ayahuasca, né? E a ayahuasca é um elemento que tem sido muito demonizado ultimamente. As pessoas, tem gente que diz que é alucinógeno, que é uma droga. Com a morte daquele cartunista Glauco,
que era adepto do Santo Daime, né? Houve uma discussão gigantesca, vamos ter que proibir, não pode e tal. Eu queria que vocês explicassem o que é a ayahuasca e para que vocês usam isso. Todo xamã usa, como é? Não, nem todo xamã usa, Sim. Tá certo? Existe dentro do xamanismo as medicinas sagradas, porque são ervas que foram trazidas do mundo dos sonhos para esse mundo, digamos assim, e são orientadoras, não é? Então, não é só a ayahuasca, você tem outras medicinas, e de novo isso vai variar de onde você está, não é? A geografia vai influenciar aí nesse sentido, porque existem práticas que te levam para dentro, para você buscar esses seus símbolos pessoais. Sim. E a ayahuasca é uma delas, não é? A ayahuasca que nós praticamos, né? A ayahuasca é o princípio de duas plantas, que é o mariri e a chacrona. Essa fusão, a ayahuasca é o mariri que traz a força e a chacrona a luz. Então, a ayahuasca seria assim, essa fusão enteógena de estar em Deus, para nós xamãs. Então, é nessa perspectiva que nós tomamos a ayahuasca, no sentido de ver os nossos conteúdos internos de uma forma mais ampla, de uma forma bem conectada com a natureza. Então, assim, em nenhum momento, eu tomo ayahuasca há 30 anos, em nenhum momento eu me perdi, em momento nenhum, ao contrário. Agora, não se pode colocar responsabilidade de suas visões, que foi a ayahuasca que trouxe. Tudo está dentro da gente, é a gente, os conteúdos. A ayahuasca só faz ampliar nossos conteúdos. E muitas vezes, por isso você perguntou os graus, né, de um xamã, de um estudante. Então, assim, o xamã, ele precisa saber discernir o que é a visão de agora, o que é... Às vezes sua visão abre, né? Você vê algo que pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 mês. Digamos, um projeto que você vê, qualquer pessoa pode vivenciar isso, né? Você pode ter um insight e abrir sua visão, mas você tem que ter o discernimento de saber que para que momento é aquilo que eu vou fazer, né? E não atribuir a outra coisa externa. Então a gente não pode tomar ayahuasca atribuindo que ela seja responsável por nossas consequências. A ayahuasca é uma planta. É uma planta, um princípio. E é um... que é feito dentro de um rito. Sim, sempre orientado pelo xamã, ou pelo ayahuasca, pelo xamã, né? Sei. Então, é nessa perspectiva que a gente vivencia a ayahuasca. E pós o rito, em Terramirim sempre tem a partilha. Então, cada pessoa fala da sua experiência e a xamã devolve, os xamãs devolvem de uma forma xamânica e amplia aquele conteúdo. Então, dessa forma responsável que é feito a ayahuasca. E a gente não pode reduzir a ayahuasca a tragédias ou equívocos. Que é o que geralmente geralmente acontece. Mas que eu também sou testemunha de muitas curas. Sim. E ampliações dentro de si mesmo, assim, de seus conteúdos, de sua intuição e de ver a natureza como ela é. Né? Porque naquele momento ela se apresenta, né? Com a sua luz e com a sua força. Certo. Agora eu queria entender um pouco melhor como é que ela age, assim. Ela não é um alucinógeno, não é? Não. Como é? Explica um pouquinho. Como é que ela age no nosso cérebro? Ela faz com que a gente tenha visões? Como é? É difícil isso, para quem não pratica. Não é praticar, é não experimenta. Não experimenta, não vive. Como é? Não, então assim, é um enteógeno, ou seja, aquelas substâncias, elas estão dentro de nós, tá certo? E funciona quimicamente dentro de você, ampliando suas percepções. Sim. Então, vou falar da minha experiência, tá? Vou falar da minha experiência. Eu vou tentar te dar um exemplo. Você tem um conflito, você não sabe como sair daquele conflito. Então, quando você... Porque tem uma intenção. Não existe xamanismo sem intenção. Então, não é assim, hoje eu vou tomar ayahuasca porque é o dia
de tomar ayahuasca. Você Sim. vai para isso com uma consciência. Você vai para essa cerimônia, é uma cerimônia. Você vai para essa cerimônia com uma intenção. Mesmo que seja uma intenção aberta, vou me conhecer melhor, mas tem uma intenção. Mas vamos ficar com o conflito. Sim. E aí eu tô com esse conflito, eu boto esse conflito nessa intenção. E aí eu tomo, fico em silêncio, tá? Fico em silêncio. A pessoa pode ter reações físicas, que são as reações, né, de limpeza, de passar mal um pouco, mas não é uma coisa que você não perde a consciência. Você abre o olho, você vai lá, eu tô num círculo com as pessoas, tem um fogo no meio. Ok. Sim. Daí eu fecho o olho e aí eu tenho uma sensação ou uma visão que me dá uma perspectiva nova daquele conflito que eu coloquei. Ah, entendi. Agora eu consegui entender melhor mesmo. Pra que serve, né? Porque, por isso que ela tem esse lado sagrado, divinal, né? De abrir mente mesmo. Isso. E existe muito preconceito em torno disso. As pessoas julgam muito, né? Assim, conhecer aquelas religiões que usam drogas, alucinógenos e tal. E não é realmente um preconceito. Não procede. E uma outra coisa também que as pessoas geralmente têm dúvidas. O rapé, vocês usam rapé? O xamanismo faz uso? Como é? Então, o xamanismo é outra medicina. Tá? É outra medicina. Então, a gente chama medicina a essas ervas sagradas. Tá bom? Ou práticas de cura. Dentro do xamanismo a gente usa esse termo. Então, o xamã tem a sua medicina. E o rapé é uma prática dos índios do Nordeste, das etnias do Nordeste, que é feito com tabaco e outras ervas. E o rapé também faz parte do cotidiano das pessoas. As pessoas no interior usam um vidrinho com rapé, aí bota assim e limpa as fossas nasais. Sim. Tá certo? Então é uma prática comum. No xamanismo, esse rapé, ele é feito com algumas ervas especiais que têm as suas características especiais. É também uma cerimônia que é feita, e aí também a aspiração desse pó que tem essas ervas, e a pessoa tem também uma expansão de consciência com o rapé, né? Que é apenas uma outra medicina, mas também não é alucinógena, tá certo? Também não vai tirar você de você mesmo. E também é importante dizer da função sagrada disso. Ele é um purificador, ele limpa, ele cura, tá certo? E isso vai depender das ervas que estão em pó ali. Então, a ayahuasca é a chacrona, é o mariri, e o rapé varia muito. Tem vários tipos de rapé, uma variedade enorme. E inclusive alguns representantes indígenas estão vindo para Salvador e fazendo cerimônias de rapé, roda de cura, o que é uma valorização dessa cultura ancestral que a gente nem olha para os povos indígenas, tá certo? A gente nem olha, e eles têm um saber ancestral, não é? Sobreviveram, estavam aqui antes dos barcos chegarem, digamos assim, a gente fala antes dos barcos chegarem, estavam aqui antes e conseguiram sobreviver a todo extermínio. Pois é, porque foi um extermínio. Tá certo? E estão aí, então o resgate desses saberes ancestrais é muito bom. Então o rapé está vindo nessa linha desse resgate do saber ancestral dos povos originários do Brasil. Entendi. E o rapé, ele tem assim, não só, e também ele cura sintomas como sinusite, né? Ele não só amplia também a visão, né? Ele traz essa ampliação, mas também cura sintomas de sinusite, garganta, né? Então, doenças respiratórias das vias aéreas, né? Então o rapé, ele tem essa propriedade, propriedade. E assim, sabendo também, os índios, eles são os maiores xamãs, né? Porque eles estão integrados total na natureza. É verdade. Eles trazem a sabedoria no DNA, né? Pois é. Agora vamos chamar mais perguntas de ouvinte. Kelita, tem mais perguntas aí? Tem sim, Bela. Mais uma pergunta de Roberta Cardoso. Ela pergunta: como vocês se relacionam com o reino mineral dos cristais?
Quando a xamã Alba Maria me viu a primeira vez, ela olhou para mim e disse assim: você é um cristal, você é do reino mineral, né? E eu fiquei tão surpresa, porque eu, como era tão urbana quanto você, Isabela, e eu não sabia o que ela estava falando para mim, né? Assim, Alba, minha mestra, né? A xamã. E aí, a partir daí, eu fui mergulhando nesse mundo dos cristais e vendo, assim, a sua propriedade. O reino mineral são as emoções. O reino mineral são as águas. O reino mineral é a vida. O reino mineral ele traz muito assim, ele mostra como nós somos cristais. Qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa nos danifica, né? Nos faz refletir. Assim são os cristais, ele quebra, e quando quebra não cola mais, né? Não tem como colar. Verdade. Então, e assim o cristais também, ele traz muito, nos mostra assim, estou falando numa visão mais simbólica, né? Sim. Ele traz também a cura. Tá aí os florais, né? Os florais dos cristais, os florais que é feito dos minerais, os chás, tudo é cristal, tudo é feito com cristal. A vida é como um cristal. Rosa, que é... Então, o reino mineral é o povo pedra. E o povo pedra é o guardião das memórias. Exato. Porque estavam aqui antes do humano chegar. Tá certo? Então você pode trabalhar com o cristal com essa ideia é uma biblioteca. Você pode aprender com eles. Se você aprender a falar com eles, né? Então se lembra que o xamã, ele fala com os animais, com os cristais, com a folha. É uma linguagem que é simbólica. E é uma linguagem que não é linear, mental. Então a gente vai para o campo da intuição, a gente vai... E a riqueza dos minerais é enorme. Você tem uma diversidade enorme. Também no aprendizado e na cura. Total. E vendo e sabendo, assim, vocês verem que tudo passa pela intuição. Tudo passa pelo sagrado feminino, né? Que nós, mulheres, somos o grande veículo para que inclusive todos cheguem à Terra, né? A gente não pode esquecer disso. Não tem outro jeito. Não tem outro transporte para chegar aqui. E como a gente não faz download, tem que nascer de uma mulher. Pois é. Eu queria pegar o gancho do que a Andiara falou sobre ser uma pessoa urbana. Que eu, na minha pesquisa, eu vi que uma menina estava explicando sobre por que um xamã, uma pessoa que segue o xamanismo, ele vive no meio urbano. Se tem esse contato, essa apreciação da natureza, por que viver nesse meio urbano? Por que não sei se isolar, digamos assim? Porque é necessário estar inserido no contexto urbano. Eu acho que eu posso responder isso, porque eu sou uma praticante de xamanismo urbana. Sim. Então, o primeiro ponto é que a cidade precisa muito. A cidade precisa muito desse serviço, desse amor. Segundo, que a natureza também está na cidade. Você não deixou de ter um céu porque você está na cidade. Sim. A questão é que você banalizou a água porque você abre a torneira e ela está lá. Tá certo? Mas um banho de chuveiro, para mim, é um banho de cachoeira, porque eu reverencio a água. Entende? Então, para mim, eu acho que as pessoas que moram na cidade precisam sim resgatar esse sagrado e tratariam as suas cidades melhor. Porque se pensassem assim, o lixo seria melhor, né? As árvores seriam melhores. A gente tem animais que vivem na cidade. Corujas vivem na cidade. Gaviões vivem na cidade. Animais grandes que vivem na cidade. E a gente tem os pequenos, muitos pássaros vivem na cidade. Na verdade, era a casa deles. A cidade é que chegou. Tá certo? Então, eu acho que é importante também ter esse pensamento xamânico na cidade.
conectando a natureza na cidade. Se a gente fizer isso e olhar para a avó oceano, a gente que tem uma orla tão grande, a gente vai olhar para esse mar de uma forma sagrada. E a gente vai cuidar dessa água, a gente vai ter mais consciência de consumo, por exemplo. Né? Uma prática que o xamanismo faz são as rodas de cura, as rodas de tambor, as rodas. E fazer rodas na cidade, para mim, é muito importante, porque é levar essa meditação, essa interiorização para a cidade. Se todos os xamãs ficarem nas montanhas, como é que ela ia conhecer? É verdade. Como é que eu ia conhecer? Com certeza. E também, uma coisa só complementando, né? É que, assim, pelo menos o xamanismo que nós praticamos, que nós seguimos, é o cotidiano. Esse é o verdadeiro xamanismo, né? É o cotidiano. Então, assim, o cotidiano está no urbano também. Sim. Então, como não trazer o xamanismo para o seu dia a dia? Você precisa trazer. Para mim, esse é o grande xamanismo. É o xamanismo do dia a dia. Como eu posso encarar o meu dia? Como ela falou. Então, assim, claro que quando as pessoas estão na cidade, a lua parece ser um simples detalhe. Sim. Ou um simples ou um grande detalhe. Mas quando a gente está na natureza, ela toma uma outra proporção, né? Porque é ela que está reinando ali. Né? O oceano, tudo, quando a gente está dentro dele, ele toma uma outra, a gente consegue realmente vê-lo, sentir, ritualizar. E na cidade a gente tem essa lembrança, né, do oceano, da lua, dos elementos. Mas é como o Rosa falou, como você pode ficar meditando só nas montanhas? Não tem sentido nenhum. Né? O xamanismo precisa estar dentro da gente, no dia a dia. Essa é a grande sabedoria. É você trazer essa voz para dentro de você. Essas práticas, esse olhar ampliado. Em uma das minhas pesquisas, eu também li algo sobre linhagem dos cabelos trançados. O que isso significa? Então, esses são termos nativos americanos que na verdade, minha gratidão aos nativos americanos que guardaram esses conhecimentos e que conseguiram preservar, porque também foram exterminados, né? Conseguiram preservar esses conhecimentos de chegar até nós. E o xamanismo ficou primeiramente conhecido por essa linhagem nativa americana, quando depois os xamãs foram também se despertando e se encontrando aqui. E o resgate das culturas nativas daqui também, né? Então, a ayahuasca, por exemplo, é sul-americana, tá certo? A origem do culto da águia é um mito norte-americano. Entende? Então, a gente vai fundindo tudo isso. Então, a grande medicina dos cabelos trançados é uma linhagem xamânica norte-americana. Como a gente falou, temos várias medicinas. Essa é uma medicina que segue os ritos de alguns povos nativos americanos. Provavelmente o que você viu foi Lakota ou Cherokee. E a trança, ela simboliza também a temperança, né? Você vai... Você vai trançando, né? Você vai equilibrando. Se a gente vê a trança, ela tem um equilíbrio, né? Tem. Ela vai uma entrando na outra. Então, porque tudo é muito metafórico. A gente não pode ler tudo assim ao pé da letra, né? O xamanismo é metáfora. E eu vejo a vida como uma grande metáfora também. Eu, particularmente. Então, uma trança, um xamã que usa uma trança, tá certo? Pode ser uma identificação que a medicina dele é contar histórias. Ah, entendi. Entende? Porque tem várias especificações. Né? Entendi, que ótimo. Quando a Alba olhou para ela, disse que ela era um cristal. Quando olhou para mim, disse que eu era uma contadora de histórias. E tem tudo a ver. Então, eu posso te dizer que eu
sou um cabelo trançado. Uma contadora de histórias. Gente, olha, eu tô adorando esse programa. Eu fiquei encantada com esse. E saber um pouco mais sobre o xamanismo, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar porque o nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito a presença da xamã Andiara Leão. Agradecer também bastante a presença da terapeuta Rosa Marinho, terapeuta holística, as duas praticantes do xamanismo, uma no Terra Mirim, outra no Centro Urbano, né? E pra gente... Que bom que casou essa diversidade, né? Eu consegui trazer, não foi o acaso, não acredito em acaso, né? Mas chegaram aqui duas, digamos assim, duas vertentes diferentes, duas formas diferentes de viver o xamanismo, pra gente bater esse papo aqui. Então, muito obrigada pela presença de vocês, foi um programa muito rico. Agradeço muito também você que está em casa nos ouvindo e você que mandou perguntas, que participou. Muito obrigada também por contribuir para fazer esse programa. Obrigada, Kelita, na produção e também aqui na colaboração com perguntas e no roteiro, enfim. E obrigada, Adriano Brasil, na operação de áudio. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, não é aquelas que eu conheci, aquelas que eu nem vou ver, e agradecer a todos os ouvintes, que essa seja uma experiência de crescimento para todos nós. Muito obrigada. Com certeza vai ser. Também agradecer a cada uma, pela entrega e pela escuta hoje, né? E assim, agradecer a todo esse projeto, essa iniciativa linda das Madalenas, maravilhosas meninas, lindas, e dizer assim que estamos juntos nessa natureza interna e externa, que vocês possam ter aproveitado. Minha gratidão profunda. Rei Grande Mãe, Rei Grande Espírito. Até a próxima semana, então, com mais Madalenas falando sobre feminismo cristão.